Diante da crise e da baixa arrecadação do governo o governo do Amazonas anunciou hoje um conjunto de medidas que envolve parcerias, um convênio interestadual e auditorias para combater a sonegação fiscal. Segundo estimativas da Secretaria de Fazenda do Estado, o prejuízo com a sonegação chega a 12 milhões de reais por mês. Durante as medidas anunciadas, o governo deixou claro que a crise é muito maior que se imaginava e que as dificuldades financeiras estão mais graves a cada dia. Por isso, podemos evoluir de uma recessão para uma depressão. Por quê? Porque a depressão é o quadro mais agudo da recessão. A baixa arrecadação do Amazonas, com a queda da produção da indústria, preocupa o orçamento do Estado. Portanto, esse ano nós deveremos ter uma frustração de arrecadação em comparação com o igual período do ano passado, da ordem de 300 milhões de reais. Quando se fala em arrecadação para o Estado, é o dinheiro que entra por meio de impostos para que o governo possa custear a máquina pública. A arrecadação é baseada em um cálculo matemático que leva em consideração 3 elementos. O primeiro, a atividade econômica, o PIB. Em segundo, a inflação. E em terceiro, a eficiência fiscal. Nos 2 primeiros, o governo estadual não tem influência, é a macroeconomia. Mas no terceiro, é aí que a Cefaz pretende diminuir o número de sonegadores de impostos. A Secretaria de Fazenda vai aumentar as fiscalizações diante das portarias assinadas hoje pelo governador José Mello. A pasta da Segurança Pública também está envolvida no combate à pirataria, o superfaturamento e crimes de fraude e de evasão fiscal. Já em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, a Cefaz pretende dar celeridade em processos de grandes devedores e até mesmo usar de medida cautelar para bloqueio de bens. Na medida que ele tira dali e não recolhe, ele bota no bolso dele, aumentando a sua fortuna em detrimento do povo e em detrimento também da máquina arrecadadora do Estado. O governo do Amazonas também assinou um convênio de cooperação mútua com o governo de Roraima para cruzar informações de mercadorias que, na grande maioria, saem daqui do estado e chegam em Roraima sem pagar imposto. E constatamos que 1,2 bilhão de mercadorias, de documentos fiscais, ingressaram no estado de Roraima sem cobrança de tributo. Grande parte dessas mercadorias não chegaram no estado de Roraima, provavelmente ficaram no estado do Amazonas, e com isso o estado de Roraima ficou sem tributação, o Amazonas e Roraima ficaram sem tributação. Com as medidas de combate à sonegação de impostos, que já estão em vigor, a Cefaz do Amazonas tem expectativa de incremento na arrecadação. Eu diria que a gente poderia trabalhar com algo de 10 a 12 milhões de incremento mês, tá? A polícia da capital apresentou hoje 5 suspeitos de envolvimento na morte de um médico oftalmologista ocorrida no mês passado na zona leste da cidade. Entre eles, o mandante do crime, que era amigo da vítima e teria encomendado a morte do médico por ciúmes. O principal suspeito do assassinato é José Altair Cunha. Ele disse que o crime foi motivado por ciúmes da mulher dele com o médico oftalmologista Egídio Correia Lira Júnior, de 37 anos. Mas a polícia trabalha com outra hipótese. Não acreditamos totalmente nessa hipótese do crime passional. Na verdade, a gente pensa que tem um pano de fundo atrás dessa história. Ainda de acordo com o delegado Ivo Martins, durante as investigações foram encontrados na casa do oftalmologista cheques totalizando mais de R$800 mil, que podem ter relação com o homicídio. Esses cheques teriam sido subtraídos em 2004, tá certo? A empresa faliu já há 8 anos. Entendeu? Não tinha por que esses cheques estarem no mercado. Significa dizer, denota-se aí a possibilidade de algum lastreamento falso, algum lastreamento com esses cheques, tentando subsidiar algum negócio. É isso que a gente vai investigar no decorrer dos trabalhos agora. Além de Altair, outras 4 pessoas também foram presas por suspeita de participação direta no crime e apresentadas na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros esta manhã. O acusado de ser o mentor do crime teria oferecido R$10 mil aos demais suspeitos. O médico Egídio foi encontrado morto dentro do próprio carro no início do mês passado, na zona leste da capital.
O prefeito de Rio Preto da Eva, Luiz Ricardo de Moura Chagas, que estava afastado por determinação da Justiça desde junho sob acusação de não pagamento de servidores, renunciou ao mandato nesta quinta-feira. Na carta encaminhada à Câmara Municipal, Luiz Ricardo alega que a decisão teve motivos pessoais. O documento também foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral. A informação foi confirmada pelo procurador-geral do município, Ricardo Gomes. Com a renúncia, o vice-prefeito Hernani Santiago continua no comando da administração municipal. Agora vamos falar de esporte. Começou a 9ª edição da Copa Norte de Tênis. Dessa vez, apenas os 8 melhores tenistas em cada categoria entram na disputa pelo título do ano. Na abertura do torneio, os tenistas conheceram seus adversários. O maior torneio de tênis do norte do país está de volta. A 9ª edição do torneio será realizada na capital amazonense até o próximo dia 12 de dezembro, no Complexo Esportivo do Tropical Hotel. Dessa vez, apenas os 8 melhores tenistas de cada categoria estarão na disputa pelo título do ano. Os confrontos da primeira fase já estão definidos. Os primeiros duelos já foram disputados nesta quarta-feira. Duelos que somente a Copa Norte pode proporcionar. Essa parceria com a Bandeirantes veio a calhar muito bem para alavancar o tênis manauara. Então hoje conseguir fechar esse evento com esse nível técnico tão apurado nos deixa muito maravilhado. A Copa Norte de Tênis chega na última edição do ano, trazendo para a quadra os melhores tenistas da região norte. Cada um em busca do lugar mais alto do pódio. Aqui muitos deles já se conhecem e até já se enfrentaram no torneio. E isso vai deixar a competição ainda mais emocionante. A emoção começa logo no início, na primeira fase do torneio. As classes 5ª e 4ª terão 2 jogadores estreantes, Jorge Góes e Derek Mick, que fazem suas estreias em um torneio regional. E a briga pelo título do ano na categoria promete ser acirrada. Estou treinando, mas o nível ainda não está tão alto, não está tão legal ainda. Mas o importante é participar, né? A gente colaborar com o esporte. Eu estou ansioso, né, para participar da Copa Norte. Estou bem feliz de estar participando e espero fazer um bom torneio, né? Os jogos da Copa Norte de Tênis vão ser realizados a partir das 6 horas da noite. A entrada para assistir os jogos é gratuita. E tem amante do esporte que já está de olho na bolinha verde. Eu já joguei tênis não profissionalmente, não jogo mais. Aí joguei assim, fiz aula, brincando e tal. Mas para mim todo esporte é válido. A Secretaria Municipal de Educação anunciou esta tarde o fechamento de 9 escolas que funcionavam em prédios alugados na capital. Com isso, mais de 2.300 alunos serão realocados em outras escolas da rede no ano que vem. De acordo com a secretária de Educação, Kátia Schweikart, a medida deve gerar uma economia de R$7 milhões e não deve sobrecarregar as outras escolas. Ainda segundo a CEMED, 164 escolas ainda continuam funcionando em prédios alugados pela Prefeitura. Foi realizada hoje na Câmara Municipal a última audiência pública que abriu espaço para a população também participar das discussões do Plano de Mobilidade Urbana da capital. Agora, a comissão que analisa o projeto começa a receber as emendas, que também podem ser encaminhadas pela população. A expectativa é que o plano seja colocado em votação antes do recesso parlamentar. As discussões da última audiência sobre o plano de mobilidade girou em torno de um dos problemas mais questionáveis de Manaus atualmente, o sistema viário. É todo dia esse trânsito intenso, né? Ali naquela parte ali da perimetral ali. Faz viaduto, constrói tudo, passagem de nível e não melhora o trânsito, hein? Um dos gargalos do trânsito da capital, criticado nas ruas pela população, também foi apontado pelos parlamentares durante o debate na Câmara. A falta de interligação entre as zonas leste e oeste da cidade foi um dos pontos mais criticados.
Mas, segundo o relator do projeto, o problema pode estar com os dias contados. A gente tem que pensar a cidade a partir do momento em que a fluidez do trânsito ela seja extremamente favorável para quem utiliza veículos, mas também para quem vai utilizar as ciclovias e pretende andar a pé. Outra medida sugerida durante a audiência é a construção de um sistema hidroviário ligando Puraquequara ao bairro da Compensa. Esse trajeto entre as zonas leste e oeste seria feito de barco pela margem do Rio Negro, passando por pelo menos 6 bairros da capital. Com o novo trajeto passando por toda a orla da cidade, o tempo de viagem, que dura em média 1 hora, poderia ser reduzido pela metade. Seria ótimo pegar um barco que seria mais rápido também, né? E o nosso grande desafio é desenvolver terminais de integração entre o transporte hidroviário e o transporte rodoviário. Esta é a última audiência pública para discutir o plano de mobilidade urbana da cidade antes da votação na plenária da Casa. E já está aberto para emenda desde o dia 30 do 11. E esse prazo se encerra no dia 11 do 12 agora, se encerra o prazo, e a partir daí nós vamos analisar. A comissão vai analisar todas as sugestões, todas as propostas, e a nossa intenção é concluir até o dia 17, dia 18 aproximadamente. Por meio do Comando Militar da Amazônia, o Exército Brasileiro realiza durante esta semana a Operação São Joaquim na região chamada de Cabeça do Cachorro, na fronteira com a Colômbia. Ao mesmo tempo, o Exército colombiano também deflagra uma operação Alnóstomos II. Essa é a primeira vez que as forças terrestres dos dois países realizam uma ação conjunta contra o narcotráfico e a mineração ilegal. Países separados por rios e por linhas imaginárias no meio da selva. Estamos na região conhecida como Cabeça do Cachorro, município de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia. Esta semana, o exército dos dois países deflagrou uma operação com um efetivo de mais de 18 mil militares. Ações de segurança fronteriza para enfrentar fenômenos criminais como a mineria ilegal, o contrabando, o terrorismo, a trata de pessoas, entre outros. Esta é a primeira vez que os exércitos de Brasil e Colômbia realizam uma operação conjunta contra os crimes na região de fronteira. Durante a ação, foi demonstrada uma nova preocupação, a mineração ilegal. As organizações criminosas da Colômbia estão mudando um pouco o seu sustento da cocaína para a mineração ilegal. Isso nos preocupa muito porque nós temos também no Brasil muita mineração ilegal, principalmente nas áreas de conservação, nos parques nacionais, nas florestas nacionais, onde é difícil a penetração e a fiscalização dos órgãos competentes. Isso está ocasionando danos ao meio ambiente muito graves e, principalmente, está fornecendo os meios de sustentação às organizações criminosas. Do lado de lá, 18 minas ilegais já foram desarticuladas e 24 pessoas foram presas. E para evitar que durante a fuga os criminosos migrem para o território brasileiro, o Comando Militar da Amazônia mobilizou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, baseada em São Gabriel da Cachoeira. Os militares montaram mais de 30 pontos de bloqueio em uma faixa de 900 quilômetros. Embarcações e aeronaves dão apoio à ação. Eu ressalto que, na verdade, para nós há uma intensificação das ações, porque normalmente nós já fazemos isso. O diferente, então, é a ocupação de mais pontos de maneira simultânea e coordenada com o nosso exército colombiano. Porque nas ações de lá, possivelmente pode ser que essas pessoas que estão desenvolvendo qualquer tipo de ação ilegal, qualquer tipo, venha para o lado brasileiro. E aí nós estamos com esses pontos para a captura e os procedimentos legais. E além dos pontos de bloqueio, durante a operação, o Exército realiza patrulhas constantes nos rios aqui da região de fronteira. De um lado, o Brasil, do outro, território colombiano. O exercício, que segue até amanhã, ainda possibilita às forças terrestres dos dois países a troca de informações sobre novas tecnologias de guerra para confrontos em ambiente de selva. É como se fosse um laboratório essa primeira operação, para a gente que possa aprender a estreitar mais os laços entre os dois exércitos, porque a nossa ideia é fazer outro depois já na região lá da Serra do Traíra, onde tem uma grande reserva de ouro, e no próximo ano a gente fazer uma entre Brasil, Colômbia e Peru,
na tríplice fronteira em Tabatinga, Letícia e Santa Rosa, no Peru, principalmente no que se refere à Mesopotâmia peruana, que são as mais de 10 mil hectares de plantação de droga. Boa noite, até amanhã.